dos versos 16 a 26. Vamos lá, Gálatas 5, de 16 a 26. Amém? Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Pai Santo, mais uma vez nós carecemos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor Deus, para conosco. Que o Senhor ilumine, Senhor, as nossas mentes, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos dizer essa noite, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus, nós oramos e já te agradeço por cada um que está aqui presente, cada um que está assistindo online, Senhor Deus, que possamos sair daqui, que possamos ouvir essa mensagem e sermos transformados pelo poder dela, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Então vamos lá. Para nós contextualizarmos aquilo que nós acabamos de ler, nós precisamos voltar lá no capítulo 5, dos versos 13 a 15, porque Paulo começa o assunto lá, mas nós já discutimos isso a semana passada. Mas então eu quero ler só os versos de 13 a 15 para dar o contexto daquilo que nós acabamos de ler aqui, tá bom? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então nós precisamos entender que esses conflitos pelos quais a igreja da Galácia, ou as igrejas da Galácia estavam passando, eles não eram só lá então, eles continuam ainda hoje para nós, ok? Então primeiro, nós precisamos tomar cuidado com um perigo que existe em deixar a liberdade que temos em Cristo Jesus para voltar a viver na escravidão da lei, para não voltarmos a viver num legalismo que esse povo estava tentando trazer de volta. Nos versos 13 a 15, Paulo então fala da necessidade de se entender essa liberdade, e ela não é uma licença para sairmos por aí pecando à torta e à direita, correto? Paulo diz, olha, a liberdade que vocês têm em Cristo não é sinônimo de libertinagem. Vocês não podem. Ela não é uma licença para sairmos por aí pecando, mas sim uma ferramenta dada pelo Espírito para termos autocontrole, para servirmos uns aos outros e para sermos obedientes a Deus e a sua palavra. Então, quando alguém perguntar para mim e para você, como é que você consegue? Como você resiste ao pecado? Como você faz para obedecer a Deus e a sua palavra? A minha e a sua resposta deve ser uma só: pelo poder do Espírito Santo que atua em mim. Eu só não vou pedir para vocês repetir, porque eu não gosto dessas coisas. Senão eu ia pedir para vocês repetir. Repita comigo. Não. Fala para o seu irmão que está do lado. Não. Ok? Quando alguém te perguntar isso, quando alguém te perguntar como você consegue, como você faz para resistir ao pecado, como você faz para fazer essas coisas, como você faz para ser obediente, você responda: pelo poder do Espírito Santo que atua em mim. Amém? É isso. Só que, na carta de Paulo aos Gálatas, nós encontramos várias citações a esse respeito.
Por exemplo, capítulo 3, verso 2, Paulo diz: no que diz respeito quando cremos no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. No capítulo 4, verso 6, que diz que o Espírito Santo nos certifica de que somos salvos. É Ele quem nos certifica que somos salvos. E no capítulo 4, 29, nos diz que pela fé somos nascidos segundo o Espírito. E aqui no capítulo 5, dos versos 18 e 25, diz que o Espírito Santo é que nos capacita a viver para Cristo e assim glorificá-lo. Então veja, tudo é acerca de Deus. É Deus Pai enviando o seu Filho a nós, e Ele se revelando a nós como nosso Senhor e Salvador, Ele morrendo por nós, Ele ressuscitando por nós, e o seu Espírito vindo e selando essa obra nas nossas vidas, e nos dando esse entendimento do Evangelho, e então nos capacitando a viver essa vida. Está vendo aí a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. No verso 16, Paulo diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Carne, aqui, representa a nossa própria vontade, ok? Carne representa a nossa própria vontade. Espírito, claro, uma vez que nós nascemos do Espírito, como Paulo mesmo disse aos Gálatas, uma vez que nós nascemos do Espírito, somos então habitados por Ele e, portanto, fazemos a vontade de quem? Dele. Ok? Nascemos dele, somos habitados por ele, fazemos a vontade dele. De quem? Do Espírito Santo. O verso 17 nos explica que, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro o tempo todo. O tempo todo, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por quê? Porque se vocês fizerem o que desejam, vocês estão sob o domínio da carne. Porque o Espírito, porque quando nós fazemos a vontade do Espírito, a verdade é que nós nunca fazemos o que nós desejamos. Nós fazemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, ok? Nós podemos pensar assim da seguinte maneira: um porco vive onde? Ele vive na lama. Lama é o habitat do porco, correto? Você pode pegar o porco, levar ele para sua casa, dar um banho de banheira nele, deixar ele limpinho, passar perfume, raspar todos os pelinhos dele, deixar lindo. Se você soltar ele, adivinha para onde ele vai? Para a lama. Esse sou eu e você sem o Espírito Santo atuando em nós. Entende? Nós, sem o Espírito Santo, estamos na lama. Nós podemos estar bonitinho, podemos estar arrumadinho, cabelo cortado, barbinha feita, vestidinho, o cílio redondo assim, bonito. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, é para a lama que você volta. É para a lama que nós voltamos. William Hendrickson, ele fala a respeito disso e separa, e nos separa, na verdade, em 3 grupos, em 3 tipos de pessoas. O primeiro deles é o pecador inveterado. O pecador inveterado, ele não tem conflito com isso. Por quê? Porque ele segue unicamente as suas inclinações naturais. Ele não ouve o Espírito, por quê? Porque ele não tem o Espírito. Simples assim. Se você tem, você ouve, por mais que você lute. Se você não tem como ouvir. Correto? Primeiro é esse pecador inveterado. Segundo é o legalista. O legalista, ele confia em si mesmo, ou confia nas suas obras. E ele sabe, no fundo, que nunca ele vai alcançar a vitória, porque ele não consegue ser perfeito todo o tempo. Esse é aquele que se garante. Não, eu sei até onde eu posso ir. Eu consigo parar, sabe? Sabe o que usa droga? Sabe o alcoólatra? Eu paro quando eu quiser. E nunca para. E o final dele a gente já sabe onde é. Esse é o que se garante. Esse é o legalista que bate no peito e fala: não, eu não tenho problema. É como quando você diz que você está vivendo em pecado, você sabe que está pecando, sabe que está errado e diz: não, não tem problema. Não tem problema nenhum. Esse é o legalista. E tem o crente. O crente, esse experimenta um conflito agonizante. Olha isso. Agonizante. Nós vivemos em constante agonia para vivermos longe do pecado. Esse enfrenta conflito agonizante, mas
alcança a vitória, pois o Espírito que nele habita o capacita a triunfar. É isso, gente. Esses somos nós. Espero. É para ser. Esses somos nós. Daí, dos versos 19 a 21, Paulo então dá uma lista dos pecados da carne, e é enfático dizendo que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, a lista segue. E coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. E eu vou passar aqui uma lista vou passar pela lista bem rapidinho, tá? Vou tentar não prolongar muito, mas primeiro Paulo começa com a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. São os pecados ligados ao sexo, literalmente, são os pecados ligados ao sexo. Essas três são suficientes para abranger todos os pecados nessa área: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Sendo essas pessoas casadas ou solteiras. Imoralidade ou prostituição, nesse caso, algumas traduções trazem prostituição no lugar de imoralidade, que as duas estão interligadas, vem da palavra grega porneia, da onde vem a palavra pornografia. Vem da palavra grega porneia, e ela se refere a todo tipo de pecado nessa área. Se refere à prostituição, à pornografia, o adultério, à fornicação, à masturbação, o incesto e ao homossexualismo. Lembra, Paulo, quando escreveu essa carta, isso tudo que ele mencionou era muito comum. Lembra, esse povo era um povo pagão. Esse povo, assim como nós, antes, estávamos distantes de Deus e fazíamos todas essas coisas. E Paulo está chamando a atenção para eles, dizendo o seguinte: oi, agora vocês são de Cristo. Vocês não devem mais viver dessa maneira. Agora o Espírito habita em vocês. Agora vocês pertencem a Cristo. Portanto, deixem essas coisas. O relacionamento sexual, gente, antes ou fora do casamento, para aquela época, agora em 2023, é quase que uma regra. É regra. Assim como era lá então, é hoje. Tudo pode. Absolutamente tudo pode. A Bíblia, ela nos chama a atenção. De novo, você talvez praticasse isso antes de conhecer a verdade. Antes. Por quê? Porque antes vocês andavam no poder de quem? Da carne. Da carne. Mas agora, de maneira nenhuma, isso pode ou deve estar presente na sua vida. Por quê? Porque agora quem habita em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E Paulo segue. Impureza. Isso se reflete nos nossos atos, nas palavras, nos pensamentos, nas nossas intenções, que geralmente são impuras. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, só por Deus mesmo. Né? Depois, nós devemos agir como crentes no Senhor. Devemos falar como crentes e que essas palavras sejam para a edificação daqueles que ouvem. Nossos pensamentos e intenções devem ser puros e sem malícia. E Paulo também fala da libertinagem ou lascívia em outras traduções. Outra vez ligado aos pecados sexuais. Veja, não é à toa que Paulo está dizendo isso. Ele sabe onde ele estava. Outra vez ligado à libertinagem, à lascívia. Lascívia, gente, lascívia é aquilo que não tem freio. É aquilo que não existe limite. Ok? Tudo pode. Com todos e com tudo, se é que você me entende. Com todos e com tudo. Isso é lascívia. Ok? Prazer a todo custo. Prazer a todo custo. O simples ato de coabitar não é suficiente. Isso é lascívia. E aí Paulo ainda fala dos pecados religiosos, da idolatria. O que é idolatria? Idolatria naqueles tempos, assim como hoje, é a adoração de deuses feitos por mãos humanas. E ainda, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Se alguém
ou se alguma coisa for mais importante do que Deus para mim e para você, cuidado, nós estamos idolatrando essa coisa ou essa pessoa. O único que deve ser adorado é o nosso Deus. Feitiçaria. Não preciso nem falar mais sobre feitiçaria, chega a ser chover no molhado, né? Mas isso inclui as mandingas gospel também. Viu? Porque tem gente que faz mandinga gospel, já viu? Pois é. E ora. Tem oração contrária, já viu as orações contrárias? Tem oração contrária, tem as orações que sei lá o quê. Então as mandingas evangélicas também contam nisso. Isso também faz parte da feitiçaria, porque não tem nada a ver com Deus. Absolutamente, nada a ver com Deus. E aí, Paulo ainda fala sobre os pecados sociais. Fala sobre ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Isso tudo envolve relacionamentos, correto? Concorda comigo? Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Tudo isso envolve relacionamento. Irmãos, a igreja deveria ser um lugar onde as pessoas nutrem relacionamentos saudáveis. Não deveria haver hostilidade entre as pessoas. Hoje de manhã, por exemplo, eu escutei alguns testemunhos que eu louvei a Deus por esses testemunhos. Sabe o que eles disseram? A maioria deles, que quando eles entraram nessa igreja, quando eles vieram para a igreja, eles se sentiram parte da família. Assim deve ser a igreja. Eu louvei a Deus por isso. Tudo bem se nós discordarmos em algum ponto, certo? Está tudo bem. Mas isso não quer dizer que nós somos inimigos. Porque é o que está acontecendo hoje. A partir do momento que eu discordo de você, que eu digo que eu não concordo com o seu posicionamento, eu me torno seu inimigo. Eu sou cancelado. Eu sou massacrado. Por quê? Simplesmente pelo fato de não ter concordado com você. Isso não existe, gente. Se você gosta de preto e eu gosto de branco, você gosta de preto, ok. Qual que é o problema? Não existe problema nisso. Se eu digo que eu não concordo com você em algum ponto, gente, não quer dizer que eu sou seu inimigo. Eu discordo, acho que mais de 50% das vezes com a minha esposa. E nós dormimos na mesma cama e vivemos juntos tem 20 anos. E nem por isso nós somos inimigos. Pelo contrário, eu amo a minha esposa. E ela deve me amar também, porque está me aguentando tem 20 anos. Né? Mas a gente discorda em várias coisas. Então, cuidado. Ciúmes, egoísmo, são coisas também que fragmentam a igreja, tá? Existe um sentimento de posse nas pessoas, umas pelas outras. Parece que vocês me pertencem, você me pertence, Samuel, você é meu, você não é da Adriana, você é meu. Sabe, esse sentimento de posse? E se você conversar com alguém que não seja comigo, ai de você, Samuel. É assim. Parece que eu não posso ter amigos, você não pode ter amigos, outros amigos, fora desse ciclo fechadinho ali. Parece que se tiver, tá havendo uma traição fatal. Não. Nós devemos desenvolver relacionamentos. Claro, alguns vão ser mais chegados. Tudo bem. Tudo bem ser assim. E aí, existem duas palavrinhas aqui, dissensões e facções, que talvez nós não somos muito familiarizados com ela. Mas essas ambas estão ligadas à rebelião, a heresias e à rejeição ao que a Bíblia ensina. Rebelião, a heresias e a rejeição que a Bíblia ensina. Sabe aqueles indivíduos, ou alguns pequenos grupinhos, que acham que todo mundo está errado e só eles estão certos? Pois é, esses são das facções. Não é à toa que existem facções o quê? Criminosas. Por quê? Porque eles acham que eles é que tem que dominar. Não é isso? É uma facção lutando contra a outra. Já ouviu isso? Quem é brasileiro aqui? Vocês não são brasileiros, não? Você nunca ouviu falar de facção? Será que é só eu que ouvi falar de facção? Não, existem facções. Existem facções dentro da igreja que querem pregar heresia, que querem dividir a igreja, que acham que só eles estão certos. São esses aí. E aí, diferente dos ciúmes, que é querer o que o outro tem a inveja. Tem gente que pensa que a inveja é você querer o que o outro tem. Não, isso não é inveja, isso pode ser também ciúmes.
A inveja é você querer o que o outro tem, mas não quer que o outro tenha. Isso é inveja. Eu posso querer o que o outro tem, e se ele tiver, está tudo bem também. Mesmo não sendo lá uma coisa muito boa, mas não é tão ruim quanto. Por quê? Porque a inveja é eu querer o que o outro tem, mas eu não quero que ele tenha. Eu quero que ele perca, eu quero que ela perca o que ela tem, para que eu possa ter. Entende? Isso é inveja, e existe isso dentro da igreja. Então, para vocês aí que estão nos visitando, bem-vindo. Cliff Oak Church para vocês. E não estou dizendo só de Cliff Oak Church, estou dizendo da igreja de Cristo. Existem essas coisas dentro da igreja. Sabe por quê? Porque se não existisse, Paulo não estava fazendo essa lista de coisas. Se Paulo fez essa lista de coisas, é porque essas coisas estavam acontecendo dentro da igreja. E aí vem a questão dos pecados pessoais. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. A embriaguez, ela te leva, a própria Bíblia diz, não vos embriagueis, mas seja cheio do Espírito. A Bíblia diz para você não beber? Não, a Bíblia não diz isso. Ah, pastor, a Bíblia diz para não beber, por que você não bebe? Você é crente? Não, não bebo porque eu não quero. Ah, mas você já bebeu? Já. Mas você toma um vinhozinho? Tomo. Qual é o problema? Quando está eu e minha esposa, a gente vai jantar em algum lugar, qual é o problema? Mas você gosta de beber? Não, não gosto. Qual é o problema aqui? É a embriaguez. Por quê? Porque quando você está embriagado, você aí que já ficou embriagado, assim como eu, antes de Cristo, você ficava valente, não ficava? Ficava valente, ficava nervoso, ficava corajoso para bater em todo mundo, ficava valente ou valenta para beijar todo mundo, sair beijando todo mundo, é isso aí. Por quê? Porque quando você se embriaga, você sai de si. Quem é que está te comandando? É a bebida, é o álcool, não é mais você. Ou seja, você não está mais sob o poder do Espírito, você está sob o poder de quem? Da carne, do álcool. Esse é o problema da embriaguez. Orgia, ou glutonaria em outras traduções, quer dizer que a pessoa vive numa busca desenfreada, de novo, desenfreada pelo prazer, seja em relação à comida, seja em relação ao sexo ou qualquer outra coisa. Orgias ou glutonaria, mesma coisa. E Paulo dá essa lista e adverte, verso 21, de novo. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora o fiz, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vejam, é importante entender que nem Paulo, nem a Bíblia, e nem o pastor Leandro está condenando ninguém por causa de um ato pecaminoso. Até porque isso seria incoerente. Que seria um pecador querendo condenar outro. Não é? O texto é claro quando diz que aqueles que vivem na prática dessas coisas estão sobre o domínio da carne e, portanto, não são guiados por meio do Espírito, muito menos habitados pelo Espírito. Aqueles que vivem dessa maneira não podem ser guiados, por quê? Porque estão sendo guiados pelos prazeres da carne. Então, se o Espírito não habita em mim, se eu não posso ouvir ao Espírito, como é que eu posso ser salvo? Eu não sou salvo. Então, aqui acaba com aquela disputa, eu acho, que hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou mais. Hoje eu estou salvo porque hoje eu estou santo, pequei, não estou mais. Ah, mas amanhã eu estou salvo de novo. Por quê? Porque eu fiz legal, pedi perdão, estou salvo de novo. Aí depois da manhã, eu bati na minha mulher, não estou. Parece macaco, fica pulando de galho em galho. Aqui, esse assunto acaba aqui, ó. Sabe por quê? Porque se você pratica essas coisas, se essas coisas têm te levado, por mais que você seja um conhecedor de Deus, por mais que você conheça a Bíblia, eu ouso a te dizer, você não é um verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Porque se essas coisas estão te levando a fazer isso, e você não se importa com isso, como é que eu posso dizer que você é salvo? Entende? Porque o salvo, por mais que ele peque, por mais que ele erre, ele se arrepende. E ele se arrepende e não faz mais. Ou se der vontade de fazer, ele vai lutar contra. Ele não dá vazão à carne, não pode dar. E agora Paulo
faz uma outra lista em contraste com a primeira lista. Ele fala, olha, tá vendo? Vocês viviam assim, mas hoje vocês devem viver assim. Os versos 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mais uma vez, Paulo aqui faz o contraste em o que devemos e o que não devemos fazer. Entre o que somos e o que não devemos ser. O que é bom e o que é ruim. Obras da carne, obra ou fruto, nesse caso, do Espírito. E notem a mudança de obras para fruto. Veja, não é obras da carne e obras do Espírito. Não, é obras da carne e fruto. Singular, fruto do Espírito. Por quê? Porque a obra, ela fala de esforço próprio. A obra, ela fala do que eu posso fazer, do que eu faço. Enquanto que o fruto é natural. O fruto não vem de mim, mas o fruto vem do Espírito. Uma árvore, ela não se esforça para dar fruto. Ela simplesmente dá o fruto. Por quê? Porque ela foi feita para isso. Certo? As árvores que dão fruto, claro. Então, ela não se esforça, assim como nós não devemos nos esforçar. Por quê? Porque é o Espírito atuando em nós que faz isso por nós. E graças a Deus por isso. Agora, isso quer dizer que eu não devo me esforçar para viver uma vida santa? De maneira nenhuma. Assim como Paulo disse várias vezes. Que diremos então? Se somos salvos pela graça, podemos sair por aí. Eu estou aqui parafraseando agora. Se somos salvos pela graça, saímos então por aí pecando à torta e à direita? De maneira nenhuma. Se somos salvos pela graça, se nós sabemos que Deus é que escolhe, então não precisamos pregar mais? De maneira nenhuma. Não. E o interessante também, gente, é que mesmo enquanto uma obra sendo ruim, pode parecer boa aos nossos olhos. Sabe aquela vez que nós erramos querendo acertar? Pois é, nós achamos que a obra é boa, mas saiu pela culatra. Nós achamos que vai ser bom, mas não é. No fundo não é. Por quê? Porque nós conseguimos, de certa forma, mascarar essa obra dizendo que é um fruto. Nós fazemos o errado achando que é certo. Ou nós fazemos o errado querendo que seja certo, o que é ainda pior. E notem aqui, de novo, Paulo ele não usa o plural, ele usa o singular. Não frutos, mas fruto. Pense fruto, porque, pense lá na minha terra a gente fala mexerica. Vocês falam mexerica? Alguns lugares vão falar polcã. Qual é que lá na sua? Bergamota, olha isso. Olha isso, bergamota. Essa é nova. Tem outro nome, hein? Mexerica, polcã, bergamota. Pense como essa fruta. Essa fruta, ela tem vários gomos interligados, certo? Mas a fruta é uma só. Esse é o fruto do Espírito. Paulo cita aqui 9 características do fruto. Vê? 9 gominhos desse fruto que é o inteiro. Ele cita essas 9 características. E vemos aqui então 3 áreas diferentes nesses frutos. Nesse fruto e nessas características. Primeiro, a nossa atitude com relação a Deus. Os 3 primeiros. Depois, a nossa atitude com relação às pessoas. E por último, a nossa atitude em relação a nós mesmos. Os 3 primeiros: amor, paz, alegria. Amor, paz, alegria. Onde encontramos essas 3 coisas? Somente em Deus. Não espere encontrar amor verdadeiro, alegria verdadeira e paz verdadeira em qualquer outra coisa, porque você não vai encontrar. Ele deve estar no centro
de tudo que amamos. Ele deve estar no centro de tudo que nos traz alegria. E só Ele pode nos dar a paz que excede todo o entendimento. Sabe quando o crente está passando pela pior das circunstâncias e você olha para ele está em paz? E você pergunta, como? Isso é a paz que excede todo entendimento. Está tudo caindo, está tudo desmoronando e a pessoa está em paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Onde deve estar o centro de tudo que amamos? Nele. Por quê? Porque Ele é amor. Que Ele demonstrou o tamanho amor. O seu amor, Ele é perfeito e incondicional. Ele me amou ainda pecador. Ele nos amou ainda pecadores. Ele nos escolheu ainda pecadores. Quando amamos verdadeiramente a Deus, as outras coisas passam a ser secundárias. Não que elas não sejam importantes, mas elas não são as mais importantes, entende? Porque as coisas são importantes, as pessoas são importantes, mas elas não são as mais importantes. Alegria. A nossa alegria em Deus, ela não é momentânea. Ou fundamentada num presente, numa vitória passageira. Quem é que vai ficar alegre se eu te der 10 mil pounds agora? Ah, pelo menos um ficou alegre, graças a Deus, irmão. Que bom que você é inteligente. Infelizmente eu não tenho os 10 mil para te dar. Mas que bom que você ficaria alegre. Ninguém ficaria alegre. É porque vocês sabem que eu não tenho, né? Por isso que ninguém fica alegre. Ninguém ficaria alegre se eu te desse 10 mil pounds? Feliz da vida? Ah, agora melhorou. Pois é. Mas essa alegria vai durar, sabe até quando? Até você gastar os 10 mil. Acabou a alegria. Entende? Alegria momentânea. A alegria que nós encontramos no Senhor não é essa. Quando nós amamos verdadeiramente a Deus, essa alegria está fundamentada no nosso relacionamento com Ele. Por isso nós somos alegres. Por quê? Porque nós sabemos quem nós éramos, nós sabemos quem somos agora, e nós sabemos quem Deus é e que Ele nunca, jamais pode mudar. Por isso, a paz. Essa paz, ela não significa para nós ausência de problemas, mas na certeza de que nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso. A nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Por meio de Cristo, nós podemos ter essa paz, e paz com Deus. Temos acesso ao Pai, e é justamente por isso que nós podemos experimentar as três coisas: o amor do Pai, a alegria no Pai e a paz encontrada no Pai através do Filho, confirmadas em nós pelo... Estão vendo? Não tem como separar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade estava no início, a Trindade faz parte da história, a Trindade é para sempre. A Trindade é responsável pela nossa salvação. É o Pai doando o Filho se fazendo sacrifício e o Espírito Santo selando. Vejam, não tem como separar. Em algumas versões também aparece a palavra... Agora vamos lá, vimos as três com Deus, agora as três com o próximo. Primeiro, paciência, amabilidade e bondade, né? Então vamos lá. Então, em algumas versões aparece a palavra paciência, mas em outras versões aparece a palavra longanimidade. É a paciência longa que nós não temos. Sabe aquela que você não tem? Então, é essa aí. Aquela que eu não tenho, que você não tem, essa aí que nós devemos ter. Diz a Bíblia. Ok? Isso significa aquele ânimo longo, esticado ao máximo. Essa pessoa, ela é tardia em irar-se. Nós suportamos as piores injustiças e não revidamos, mesmo que tenhamos razões para isso. Isso é ter longanimidade. Amabilidade, gentileza. Está aí uma coisa que falta hoje em dia. Amabilidade e gentileza. Parece que quanto mais informações nós temos, menos amáveis, menos gentis nós nos tornamos. Quanto mais a informação nós temos, quanto mais inteligente nós ficamos, mais cavalo nós também ficamos. Parece que aqui uma coisa luta contra a outra.
E a terceira, bondade. Essa palavra ela não pode ser entendida somente quando eu faço algo bom para alguém. Por quê? Porque se eu falar para um irmão, para uma irmã, olha, você está errado. Você, por favor, volte para os caminhos de Cristo. Isso é uma bondade, porque eu estou exortando o irmão que está errado, mas talvez para ele não seja uma bondade. Entende? Então essa bondade, também nós precisamos tomar cuidado com ela. Nem sempre é algo de bom que nós fazemos. Deve ser algo de bom que nós fazemos, mas a bondade, ela também está implícita em corrigirmos, em exortarmos, em disciplinarmos. Alguém aqui disciplina o seu filho porque você odeia ele? Ninguém. Ninguém disciplina o seu filho porque você odeia. Pelo contrário, você disciplina porque você ama. Porque você quer o bem, você está fazendo o bem para o seu filho, não é isso? Como? Chamando a atenção, disciplinando, exortando, dizendo para ele, você está errado, você está agindo de maneira errada. Volte para os caminhos. E aí, tem as últimas três, que é a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade, descreve, claro, uma pessoa leal, fiel. Assim o crente deve ser, leal e fiel. Uma pessoa digna de confiança. Assim deve ser o crente, uma pessoa digna de confiança. O seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não. E quando eu digo fiel e leal, essa não é uma pessoa que muda de opinião o tempo todo. De novo, pula de galho em galho, igual o macaco magro. O macaco gordo é o que quebra. Aqui é o macaco magro, que fica pulando de galho em galho. Né? Essa pessoa fica mudando de opinião, e a respeito das outras pessoas. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto mais. Amanhã eu amo, depois eu não amo mais. Hoje é legal, amanhã não é mais. Por quê? Será que o problema está na pessoa ou está em mim, que estou falando mal dessa pessoa o tempo todo? Porque hoje eu falo bem, amanhã eu falo mal. Depois é legal, depois não é mais. Onde está o problema, na verdade? Então, aqui está a lealdade, aqui está a fidelidade. Primeiro a fidelidade a Deus, a lealdade a Deus. E depois nós precisamos, sim, ser fiel, ser leal às pessoas. E também fiéis e leais com nós mesmos. Se nós somos fiéis e leais com nós mesmos, nós olhamos no espelho e nós enxergamos onde está o erro. Nós precisamos fazer isso. E aí tem aqui mansidão. Dizem que mansidão é o poder sob controle. O termo usado por Paulo é exatamente a mesma palavra usada para um animal domesticado. A sua natureza é selvagem. A sua força ela é incompatível com a nossa. Mas ele é domado, ele é domesticado. Já viu um cavalo, já viu um boi domesticado? Cachorro não, cachorro, vamos lá, um cachorro pequeno domesticado, mas já viu um cachorro grande domesticado? Se ele não fosse domesticado, ele te comia ali mesmo. Se o cavalo não fosse domesticado, você não, por mais que você quisesse, você não iria segurar. Nunca. Isso é o que Paulo está dizendo. Essa mansidão quer dizer que você, eu e você, por causa da obra do Espírito que está com as rédeas puxadas, ela nos torna mansos. Manso, tardio em irar-se. É o poder sob controle. Você tem poder para falar, você tem poder para fazer, você tem poder para escancarar, mas você não faz. Por quê? Porque você é manso. E por último, domínio próprio. Autocontrole em todas as áreas. Na língua, nas respostas, no sexo, aqui de novo, fala sobre o sexo, autocontrole inclusive sobre o sexo. Autocontrole em todas as áreas. Estão vendo porque é impossível para nós vivermos fora do Espírito? Por quê? Vamos ser honestos. Se nós seguirmos essa lista, nós conseguiríamos viver essa lista sem a presença do Espírito Santo atuando em nós? Impossível. É impossível. Com o Espírito Santo atuando já é difícil pra caramba. Imagine sem. Impossível. E aí, Paulo fecha o assunto nos versos 24 a 26. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vejam, irmãos, Paulo diz que
os que pertencem a Cristo. Crucificaram as obras da carne. Ele não diz, vocês crucificaram as obras da carne. E ele está escrevendo para a igreja, veja. Ele não está dizendo, vocês todos crucificaram as obras da carne. Por quê? Porque ele sabe que dentro da igreja existe não crente. Porque ele sabe que dentro da igreja existem pessoas que dizem que seguem a Cristo e não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele enfatiza, veja, a ênfase é os que pertencem a Cristo. Crucificaram as obras da carne. E o que a crucificação simboliza para nós? Morte. Morte. O velho homem morreu. O novo homem ressuscitou com Cristo. Amém? Devemos viver de acordo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Romanos 8, dos versos 5 a 8, nos diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então Paulo nos lembra que aqueles que vivem segundo a carne têm sua mente voltada para as coisas da carne. E os que vivem segundo o Espírito têm a mente voltada para onde? Para o Espírito. Simples assim. Não é, como dizem os ingleses, rocket science. Não é ciência da NASA. É simples assim. Se você segue as vontades da carne, você não é liderado pelo Espírito. Ponto final. Se eu seguir as vontades da minha carne, eu não estou sendo guiado pelo Espírito. Efésios 5, de 8 a 10, também Paulo fala sobre isso. Porque outrora, veja, está falando de antes. Antes de serem selados pelo Espírito, antes de serem atraídos pelo poder do Espírito e serem redimidos pelo sangue de Cristo. Outrora, vocês eram trevas. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz, olha, o fruto da luz consiste em, veja, o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Veja, pelo Espírito. Filhos da luz. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, de 5 a 10. Assim, façam morrer, veja, façam morrer, matem, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. De novo, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Estão vendo o contraste? Essas coisas não deveriam fazer parte da vida de vocês hoje, mas, ao que parece, estão fazendo. Essas coisas vocês viviam no passado, agora não. Mas agora, Paulo diz, abandonem essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Então Paulo instrui os colossenses a matarem as vontades, as práticas pecaminosas e a se revestirem do novo homem. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, essas palavras de Paulo aos Gálatas, elas ecoam através dos séculos e caem para nós aqui hoje. Que dia é hoje? 20.
dia 20 de agosto de 2023. Elas ecoam através dos séculos e chegam para nós hoje, ressoando na igreja contemporânea. Nós vivemos numa sociedade onde as tentações e os desafios, e não me entendam mal, eu também passo por elas, nós todos passamos por elas. As tentações e os desafios são muitos, mas o chamado de Deus para abandonarmos essas coisas, viver no poder do Espírito, continua sendo inalterado. O chamado, tanto quanto a exortação que era para lá e então, e é para hoje, o chamado de Deus para vivermos uma vida santa era também para lá então e também para hoje. Hoje, nós somos lembrados de que a transformação interior, ela só é possível através do Espírito Santo de Deus. Não é através de regressões, não é através de práticas de bruxaria, não precisa ir na cartomante, não precisa ir em nenhum lugar para você entender isso. É somente, única e exclusivamente através da obra do Espírito Santo. Essa transformação interior que nós precisamos. É Ele que nos capacita a produzir o fruto com essas várias características que nós acabamos de ver. E assim glorificamos a Deus. Nós devemos deixar para trás o pecado. Nós devemos deixar para trás aquilo que nos afasta de Deus. E você sabe o que é. Eu sei o que é. Nós devemos deixar para trás essas coisas porque elas nos afastam de Deus. O chamado de Deus é para abandonarmos as obras da carne e viver no poder do Espírito. Então, nessa nossa jornada, enquanto estamos aqui, porque estamos apenas numa jornada, estamos aqui de passagem, porque nós não pertencemos, nós não somos desse mundo, amém? Amém. Nosso lar não é aqui, nós estamos aqui de passagem. Um dia estaremos no nosso lar celestial, com o nosso Pai celestial, com as nossas roupas celestiais, andaremos em ruas celestiais e adoraremos Ele para todo sempre. Amém. Mas enquanto estamos aqui, precisamos labutar. Que o Espírito Santo possa desenvolver em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que nós possamos abraçar essa mensagem de Paulo, permitindo que o Espírito, sim, opere em nós e através de nós. Porque primeiro, antes do Espírito atuar através de mim, ele precisa trabalhar em mim. Ele precisa me transformar primeiro. Ele precisa me matar, ou matar a minha carne primeiro, para que o Espírito me vivifique, e assim eu possa transmitir vida àqueles que estão ao meu redor. Aqui onde só havia escuridão, hoje existe luz. Por quê? Porque Cristo é a luz do mundo. E se Ele é a luz do mundo, Ele diz para nós, vocês que têm a mim, vocês também são luz do mundo. Porque a mensagem que vocês proclamam não é de vocês, a mensagem que vocês proclamam é minha, Cristo diz. Então vão, sejam luz, façam a diferença. Por quê? Porque vocês me pertencem, vocês pertencem a mim, vocês estão separados, vocês são santos, separados do mundo para a minha glória. Então vão e façam de acordo. É isso que Cristo diz para nós. E que a graça de Deus nos guie, nos fortaleça, nos ajude, enquanto nós buscamos viver todos os dias, verdadeiramente, sob o poder do Espírito Santo. E que possamos, assim, refletir a glória do nosso Senhor e Salvador, por onde quer que andemos. Simples assim. Como se fosse, né? Não é, eu sei que não é. Mas Ele nos capacita. Ele nos capacita. Eu sou exemplo vivo disso. Vocês podem ter certeza disso. Ele nos capacita a amar, a se alegrar e a termos esperança naquele que me salvou
e que me prometeu que vai voltar e me buscar. Tenha esperança. As coisas não estão fáceis. E sem te desanimar, vai piorar. As coisas vão piorar. Se você acha que hoje está ruim, daqui 10 anos você me conta. Se nós chegarmos daqui a 10 anos, as coisas vão piorar. Então, Cristo te chama hoje para realmente se entregar verdadeiramente e deixar, literalmente deixar, entregar tudo aos pés dele e deixar que o Espírito te lidere. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pode chamar, por favor, as crianças. Por favor, Fabi, já que você está aí pertinho, pode chamar as crianças para voltar, por favor. Vamos ficar em pé para a gente orar? Rapidinho? Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo poder do Teu Espírito Santo que atua em nós. Pai, onde estaríamos se não fosse o Senhor? Pai, o que estaríamos fazendo agora, se não fosse o Teu poder nos atrair para estarmos aqui, ouvindo da Tua palavra? Pai Santo, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo online. Nos capacita todos os dias a vivermos dessa maneira. Guiados, selados, dominados pelo Espírito. O Teu Espírito Santo habita em nós, Senhor. Que nós não demos ouvidos ao que diz a nossa carne. Que nós possamos mortificá-la, crucificá-la todos os dias. Porque o velho homem morreu. O velho homem que praticava coisas que nós temos vergonha até de falar. Ele está morto. Mas o novo homem, a nova mulher, está viva. E tentando o nosso melhor para viver para o Senhor. Que o Senhor nos capacite a Tua igreja, Senhor Deus. E que toda honra e todo louvor sejam prestados ao Senhor. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Pode encerrar a transmissão agora, por favor?